Bom, boa noite. Cá estamos nós novamente para a nossa última semana de aulas da nossa disciplina de contabilidade socioambiental, né? Semana que vem a gente já vai fazer a nossa prova. O último assunto que eu deixei reservado aqui para vocês foi o assunto relacionado a demonstrações e relatórios de sustentabilidade. Por que que eu deixei esse assunto por último? Eu pedi que vocês pesquisassem, ou melhor, que vocês assistissem e fizessem uma resenha crítica do documentário A Corporação, o The Corporation. Qual é a base desse documentário? O que é que esse documentário veio mostrar? A responsabilidade das empresas, das organizações com a sociedade, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Qual o grande questionamento que o documentário traz à tona? Como que eu vou responsabilizar uma pessoa jurídica se essa pessoa jurídica de fato não existe fisicamente? É chamada de pessoa de forma jurídica, mas essa pessoa não existe. É uma ficção criada por nós em sociedade. A gente ficciona que a pessoa jurídica de fato existe, mas na verdade ela não é uma pessoa. Como que a gente consegue responsabilizar uma pessoa que não existe pelos seus atos? Esse é o grande questionamento. Antes, as empresas simplesmente visavam lucro em cima de lucro e não se preocupavam com os impactos que as suas ações tinham sobre a sociedade que elas estavam inseridas, né? Bom, o tempo foi passando e as empresas, as organizações foram percebendo que a própria sociedade foi exigindo dela uma certa responsabilidade com relação às atitudes que ela estava tomando. O que é que as empresas fizeram? As empresas falaram o seguinte, ó, beleza, a sociedade está exigindo da gente esse posicionamento responsável com relação às nossas ações, beleza, a gente vai tomar esse rumo. Então, as empresas passaram a se preocupar com o impacto das suas ações na sociedade, com a qualidade de vida dos colaboradores que trabalhavam dentro da sua organização, com a qualidade de vida da família desses colaboradores, com a qualidade dos rejeitos que essa empresa está devolvendo ao meio ambiente. Enfim, tudo isso passou a incorporar o meio empresarial, certo? Mas o que é que eu quero colocar na cabeça de vocês? Vocês percebem que o grande motivo dessa virada de pensamento, dessa virada de chave das entidades, entre uma empresa que não se preocupa com o meio em que ela está inserida e uma empresa que se preocupa com o impacto das suas ações. Essa virada de chave, ela foi ocasionada por quê? Pela pressão social. Entendam isso. Essa virada de chave entre uma empresa que não se preocupa com as suas ações e uma empresa que se preocupa com o impacto das suas ações aconteceu majoritariamente por pressão social. Por que por pressão social? Porque com a globalização, com a abertura de mercados, as opções dos consumidores passaram a ser múltiplas, onde consumidores passaram a depositar maior confiança àquelas entidades que de fato possuíam uma responsabilidade social. E a gente já estudou o que significa responsabilidade social. Responsabilidade significa capacidade de assumir as consequências dos seus próprios atos. E social
está ligado à sociedade. Então, as pessoas passaram a exigir que as empresas assumissem as consequências dos seus próprios atos perante a sociedade. Então, beleza, a gente fixa isso daqui. A pressão social foi a grande causadora, ou melhor, a grande incentivadora, digamos assim, dessa mudança de pensamento das organizações. E o próprio documentário que vocês assistiram e fizeram a resenha crítica mostra isso. Mas aí eu te pergunto, como que as empresas vão demonstrar para a sociedade que elas estão inseridas que elas de fato estão cumprindo com essas ações sociais e que elas estão sendo responsáveis pelos seus próprios atos? Através de relatórios de sustentabilidade. Os relatórios de sustentabilidade são os responsáveis por demonstrar à sociedade o papel social que essas empresas estão desenvolvendo. Dentre esses relatórios de sustentabilidade está o balanço social, que é o tema da nossa aula de hoje. Não vai dar tempo a gente estudar como um balanço social é montado, até porque não existe uma norma específica para o balanço social. A gente vai falar daqui a pouco. Mas o que é que eu quero que vocês comecem a atribuir, assimilar, melhor dizendo, a contabilidade que vocês estudam e que vocês estão quase se formando, enquanto ciência social aplicada, tem por objetivo o quê? Gerar informações. O trabalho de vocês, pelo resto da vida de vocês, vai ser gerar informações. Esse processo de geração de informações acontece através de que instrumento? Das demonstrações contábeis. Nas demonstrações contábeis, nós, contadores, geramos informações que serão utilizadas pelos usuários para a tomada de decisão. O balanço social é um veículo específico para compilação e divulgação de informações socioambientais. Atenção! Contábeis ou não. O balanço social é um instrumento que a contabilidade possui para apresentar aos seus usuários as ações, ou melhor, as informações de caráter socioambiental que aquela entidade praticou durante determinado período de tempo. Atenção! Informações contábeis ou não. Porque o fato de uma empresa, vamos pensar aqui um exemplo, o Banco Itaú, a empresa IP, por exemplo, passa muitas vezes nos comerciais da televisão, a IP repõe, planta uma árvore para cada, sei lá, 1000 unidades vendidas, por exemplo. O fato da IP plantar uma árvore para cada 1000 unidades de produto vendido, essa atitude dela plantar uma árvore, plantar árvores, gera algum efeito contábil? Provavelmente sim. Mas esse efeito contábil vai ficar escondido dentro da demonstração contábil. Por quê? Vai ter o quê? Vai ter o custo com as mudas, vai ter o custo com a preparação do solo, vai ter aquele gasto com o salário dos funcionários que vão lá plantar aquela árvore. Mas essas informações vão estar escondidas dentro das demonstrações contábeis da empresa. É interessante para a IP praticar o bem? Sim. Mas é interessante para ela também demonstrar para a sociedade que ela está praticando o bem. Como que ela vai conseguir demonstrar para a sociedade
através de relatórios socioambientais. Porque nesses relatórios ela vai poder pegar essas informações que muitas vezes não são contábeis e apresentar à sociedade. O conceito de balanço social é apropriadamente colocado por um grande incentivador desse relatório aqui no Brasil, que é o sociólogo Herbert de Souza, popular Betinho. O Betinho ele foi praticamente o idealizador do balanço social no Brasil, foi um dos grandes defensores desse relatório aqui no Brasil. Vamos ver qual é a definição que o Betinho traz para balanço social. A ideia de balanço social é demonstrar quantitativamente e, perceba, qualitativamente o papel desempenhado pelas empresas no plano social, tanto internamente quanto na sua atuação na comunidade. Os itens dessa verificação são vários. Quais são os itens que o balanço social vai abarcar? Educação, saúde, atenção à mulher, atuação na preservação do meio ambiente, melhoria da qualidade de vida e de trabalho de seus empregados, apoio a projetos comunitários visando a erradicação da pobreza, geração de renda e de novos postos de trabalho. Perceba, o campo de atuação do balanço social é imensamente amplo. E muitos desses itens aqui poderiam até ter algum impacto contábil, mas eles ficariam ocultos numa DRE, ficariam ocultos no balanço patrimonial, mas no balanço social não. No balanço social eles são o foco do relatório. O campo é vasto e várias empresas já estão trilhando esse caminho. Realizar um balanço social significa uma grande contribuição para a consolidação de uma sociedade verdadeiramente democrática. Vamos ver algumas outras definições de balanço social. Bom, aqui está uma representação gráfica do balanço social, né? Que ele vai trazer tanto aspectos qualitativos quanto quantitativos sobre educação, saúde, atenção à mulher, preservação do meio ambiente, qualidade de vida, qualidade do trabalho, geração de renda, postos de trabalho e projetos comunitários e erradicação da pobreza. Perceberam o nível que o balanço social consegue atingir? O nível de detalhamento das informações sociais que o balanço social consegue atingir? Tinoco e Crime definem balanço social como um instrumento de gestão e de informação que visa evidenciar de forma mais transparente possível informações contábeis, econômicas, ambientais e sociais do desempenho das entidades aos mais diferentes usuários. Percebam que as definições parecem convergir para um único fim. O balanço social é um relatório humano. Ele é um relatório que transcende o número. Ele não está preocupado com o resultado, não está preocupado com o lucro, e sim com o papel social que essa entidade teve ao longo do ano. Uma outra definição que a gente pode dar ao balanço social é que, além das informações contábeis, outras informações de diferentes áreas também são exigidas, como o próprio Betinho falou. É um conjunto de informações que pode ou não ter origem na contabilidade financeira e tem como principal objetivo demonstrar o grau de envolvimento da empresa em relação à sociedade que ela está inserida,
devendo ser entendido como um grande instrumento no processo de reflexão sobre as atividades das empresas e dos indivíduos. Definido o que é balanço social, acho que as próximas definições que vierem aqui vão acabar sendo redundantes. Vamos falar agora de aspectos normativos com relação ao balanço social. Primeiro, a elaboração e divulgação do balanço social é facultativa. Ninguém é obrigado a emitir o balanço social. Mas aí a gente volta naquele nosso questionamento. As empresas querem mostrar para a sociedade que elas têm um papel importante na sociedade que elas estão inseridas. Então, o balanço social é uma demonstração que atribui uma responsabilidade, um senso de responsabilidade para aquelas empresas que o apresentam. Então, apesar dele ter uma apresentação facultativa, as empresas que possuem uma ação forte no meio social e ambiental fazem questão de apresentar esse relatório. A elaboração e divulgação do balanço social é facultativa. Deixa eu pegar meu risquinho aqui. Em que pese a existência de algumas tentativas no sentido de torná-lo obrigatório. Existem algumas tentativas junto ao Conselho Federal de Contabilidade de tornar a apresentação do balanço social obrigatória. Já adianto, é muito difícil que isso aconteça. Projetos de lei, ações de incentivo, como o oferecimento de selos de certificação, normas contábeis não impositivas, como a NBCT 15 do Conselho Federal de Contabilidade, são alguns dos dispositivos que têm sido movimentados para esse fim. Embora não obrigatória, a apresentação da consciência ambiental da sociedade, a evolução da consciência ambiental da sociedade e da consciência da responsabilidade social tem impelido as empresas a divulgarem seus balanços sociais voluntariamente, sob pena de perderem mercado. Acabamos de falar sobre isso aqui. Pois já há uma cobrança por parte da sociedade no sentido de que haja transparência na divulgação das respectivas ações socioambientais. O único demonstrativo de cunho social cuja publicação é obrigatória apenas para sociedades anônimas é a DVA, a demonstração do valor adicionado, que a gente vai estudar na nossa aula de amanhã. Então, o que é que eu queria com essa aula de hoje? Primeiro, apresentar para vocês o balanço social, explicar a sua função na sociedade, apresentar a vocês quem foi o grande idealizador desse relatório aqui no Brasil, que foi o Herbert de Souza, apresentar para vocês a não obrigatoriedade do balanço social e digo mais, não existe nenhuma norma contábil que estabeleça uma estrutura para o balanço social. Tá, professor, mas qual a estrutura que eu vou dar a esse balanço social? Bom, existem vários projetos em separado que visam digamos assim, a padronização desse relatório. Deixa eu pegar para vocês aqui alguns dos exemplos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Ó, principais modelos e estruturas conceituais. Como não tem uma norma contábil específica para o balanço social, existem algumas estruturas que as empresas adotam, alguns modelos. O próprio IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Contadores e Auditores, ele recomenda algumas estruturas conceituais que podem ser utilizadas.
na elaboração desse relatório social. O foco que eu quero dar para vocês é esse aqui, ó, o modelo do IBASE. O que é o IBASE? O IBASE é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do site do IBASE. Vamos ver aqui a história do IBASE. O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, IBASE, é uma organização de cidadania ativa sem fins lucrativos. Efetiva a partir de 81, foi fundada por anistia política, após a anistia política, por quem? Por Herbert de Souza, o Betinho. O Betinho foi um dos fundadores do IBASE. O IBASE, muito influenciado pelos pensamentos do Herbert de Souza, passou a incentivar no Brasil que as empresas elaborassem e apresentassem o balanço social. Com isso, buscando também deixar transparente para a sociedade essas empresas que, de fato, possuíam ações sociais, o IBASE ele desenvolveu um selo, que é o selo IBASE de responsabilidade social. Esse selo ele foi atribuído àquelas empresas que adotavam o modelo de balanço social desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Tá, professor, vamos ver agora como é que esse balanço social é desenvolvido com base no modelo do IBASE. Uma breve história. Lançado nos anos 90, o Balanço Social IBASE teve como principal função tornar pública a responsabilidade social empresarial, construindo maiores vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. Publicado anualmente pelas organizações que escolhem esse modelo, como o balanço social é uma demonstração facultativa, as empresas podem escolher qual modelo de balanço social elas vão adotar. O balanço social reúne um conjunto de informações sobre projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, investidores e analistas de mercado. Vamos procurar agora, aqui no próprio site do IBASE, eles disponibilizam uma base onde eles deixam disponíveis alguns balanços sociais. Vamos procurar aqui Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada no balanço social do Banco do Brasil. Vamos pegar aqui o mais recente, 2006, foi a última vez que o balanço social do Banco do Brasil foi publicado no IBASE. Vamos ver aqui o modelo do balanço social do Banco do Brasil, que é o modelo IBASE. O balanço social, pelo modelo do IBASE, é constituído dessa forma aqui, em 5 itens. Vamos analisar um a um. O primeiro grupo que o balanço social do IBASE traz é a base de cálculo. Base de cálculo para quê, professor? Bom, o balanço social do IBASE, ele procura relacionar os gastos em determinados segmentos que ele julga como sociais, como importantes socialmente, e ele relaciona esse gasto com a receita líquida, com o resultado operacional e com a folha de pagamento bruta. Ou seja, qual o percentual sobre a folha de pagamento bruta
representa o gasto com alimentação dos trabalhadores. Essa é a forma que o balanço social do IBASE procura quantificar esse impacto social da empresa. Perceba, ele traz aqui em cima a base de cálculo que será utilizada para esses indicadores. Então, aqui a gente tem a receita líquida, a receita operacional e a folha de pagamento bruto. No item 2, ele vai trazer os indicadores sociais internos, onde ele tem gastos com alimentação, gastos com encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, segurança e medicina do trabalho, educação. E aqui do lado, ele traz em moeda quanto foi gasto com cada um desses itens e ele relaciona esses itens, deixa eu passar para o lado aqui, e ele relaciona esses itens primeiro com a folha de pagamento bruta, ou seja, quantos por cento da folha de pagamento é destinado à alimentação? Aproximadamente 9% da folha de pagamento é destinado ao gasto com alimentação do trabalhador. Esse percentual sobre a receita líquida equivale a mais ou menos 1%. Então, é através disso, através dessa relação, que o balanço social do IBASE procura quantificar esses gastos, essa setorização de linhas que ele julga como importantes socialmente. E ele vem aqui, ó, indicadores sociais externos. Quanto por cento da receita operacional agora, quanto por cento do resultado operacional o Banco do Brasil gastou com educação? Ele gastou 0,35% do seu resultado operacional com educação. Aqui a gente já está falando de indicadores externos. Ele traz também indicadores ambientais, no item 4, investimentos relacionados com a produção, a operação da empresa. Perceba que o Banco do Brasil não trouxe praticamente nada de indicadores ambientais. Ele traz indicadores do corpo funcional, o número de empregados, o número de admissões, o número de empregados terceirizados e, por último, ele traz algumas informações relevantes quanto ao exercício da cidadania. E aqui ele não traz nenhuma relação, ele simplesmente apresenta algumas informações relevantes de cunho cidadão que o Banco do Brasil teve ao longo do ano. Até o número de críticas, de ações e críticas de consumidores, o Banco do Brasil divulgou aqui no Balanço Social. Bom, a ideia dessa aula para vocês era que vocês conhecessem o Balanço Social e entendessem a importância que ele tem para a contabilidade socioambiental. Espero que eu tenha conseguido fazer isso por vocês, beleza? Amanhã, dia 17 de novembro, a gente vai falar sobre a DVA, a demonstração de valor adicionado, que é praticamente o único relatório de sustentabilidade que é obrigatório, pelo menos para um grupo de empresas. Mas a gente fala dele amanhã. Beleza? Obrigado, gente. Até amanhã.